Nauru é uma pequena ilha no Pacífico Central. Com apenas 21 quilômetros quadrados e cerca de 10 mil habitantes, é a mais pequena república independente do mundo. Durante séculos, foi habitada por povos da Micronésia e da Polinésia, que viviam entre o mar e a terra. Esta estabilidade alterou-se com a chegada de potências estrangeiras. Foi colonizada pela Alemanha em 1888. Depois, passou para as mãos da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido após a Primeira Guerra Mundial. O Japão ocupou-a durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1968, Nauru conquistou a independência e começou a autogovernar-se. O território é quase plano, com uma estreita faixa costeira e um planalto central. A exploração mineira de fosfato alterou toda a paisagem. A mineração devastou o interior, degradou o solo e reduziu a vida selvagem. As decisões econômicas aceleraram essa deterioração. Hoje, a ilha enfrenta limitações físicas e sociais difíceis de reverter. Com quase nenhuma água doce, terra arável ou recursos sustentáveis, Nauru é um exemplo extremo de como um país se pode transformar em apenas algumas décadas. O que aconteceu realmente à ilha que já foi a casa de um milionário e que agora está quase extinta? Bem-vindos a Mundari. Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar. O interior devastado pelo fosfato Nauru é uma ilha cujo centro se assemelha a outro planeta. Não há casas, árvores ou terra fértil. Apenas torres de calcário, cavidades profundas e solo seco. Esta estranha paisagem foi causada por anos de mineração descontrolada. A maior parte da atividade humana concentrou-se na extração de fosfato, uma substância muito rica que se encontra sob a superfície. Ao longo das décadas, o que antes era uma planície verde tornou-se uma zona morta. Tudo começou com minas a céu aberto. As escavadoras removeram camada após camada de solo até que os depósitos fossem expostos. O material extraído era transportado por ferrovia de bitola estreita até a costa, onde era carregado para os navios. A destruição foi tão extensa que ficou um terreno seco e gretado, com formações rochosas de até 10 metros de altura. Quando chove, a água acumula-se entre as rochas, mas desaparece rapidamente porque o solo é poroso. O calcário não retém água e tudo verte. Isto deixou Nauru sem qualquer fonte natural de água doce. A paisagem naquela zona é tão bizarra que faz lembrar um modelo lunar, sem vestígios de vida. Vários especialistas estudaram a formação desta ilha. Descobriram que Nauru era um atol de coral. Primeiro esteve submerso, depois subiu, erodiu, voltou a afundar-se e voltou a emergir. Durante estas fases, formaram-se camadas de fosfato. Estes compostos ricos acumularam-se em cavidades, por onde também se infiltraram detritos marinhos e sedimentos. Durante milhares de anos, as aves marinhas nidificaram nas cavidades do calcário. Deixaram toneladas de excrementos que, com o tempo, se transformaram em fosfato de alta qualidade. Este foi o material que tornou Nauru um país rico durante algum tempo, mas a sua extração deixou cicatrizes irreparáveis. Quando o recurso se esgotou, a maior parte do interior deixou de ser útil. Era impossível construir, cultivar ou criar animais. A mineração deixou uma armadilha sem saída. As colinas de calcário que restam são tão escarpadas que até caminhar sobre elas é impossível sem riscos. Alguns blocos parecem lâminas, outros agulhas. É um labirinto sem utilidade. As alterações não ocorreram apenas no solo. O ecossistema marinho também foi afetado. O pó e os resíduos de fosfato atingiram o mar e danificaram o recife de coral que rodeia a ilha. As espécies marinhas diminuíram quase para a metade. A vida na ilha, outrora equilibrada, foi completamente destruída. No centro de Nauru, resta apenas uma zona úmida, a Lagoa Buada. Ela fica numa depressão natural que nunca foi explorada. Alguma vegetação cresce à sua volta, mas não é suficiente para reverter os danos noutras partes. A diferença entre este local e a área de mineração é impressionante. A poucos metros, passa-se do verde para o deserto. O contraste também é perceptível do ar. Vista de cima, a ilha parece um anel, uma faixa costeira com árvores e casas,
e um centro cinzento cheio de buracos. Aquele centro, onde antes viviam animais e cresciam plantas, é agora terra inútil. As tentativas de recuperar a terra falharam. O solo perdido não pode ser reposto. Milhões de buracos teriam de ser preenchidos. Os pináculos nivelados e o solo fértil recuperado. Algo que custa mais do que o país pode suportar. Anos de mineração rápida e intensa destruíram algo que não pode ser substituído. Embora existam ideias para transformar a área numa reserva ou parque de investigação, nenhuma avançou. As condições são tão extremas que até a instalação de painéis solares é difícil. O calor, a falta de sombra e as rochas pontiagudas complicam qualquer projeto. Assim era o interior de Nauru, sem água, sem árvores, sem vida. Apenas pedras brancas que brilham ao sol e nos lembram que o enriquecimento rápido tem um preço. A ilha mais estranha do mundo tem no seu centro uma paisagem que não existe em mais nenhum lugar do planeta. Vestuário, fatos e mudanças ao longo do tempo. Em Nauru, a forma como as pessoas se vestem está intimamente relacionada com o clima e as culturas que as habitaram. Faz calor durante todo o ano, por isso quase toda a gente usa roupas práticas e descoladas. T-shirts leves, calções, vestidos largos e roupa confortável são os artigos mais comuns do dia a dia. Os trajes tradicionais nem sempre são usados, mas há estilos que aparecem em festivais ou eventos religiosos. Antigamente, quando a ilha não estava tão ligada ao mundo exterior, as pessoas utilizavam materiais encontrados no local. As mulheres teciam saias com folhas de pandano ou de hibisco. Os homens usavam tangas ou sarongues. Tudo era feito à mão, sem a ajuda de máquinas. Isto alterou-se com a chegada dos europeus e, mais tarde, com a influência australiana e asiática. Agora, a maioria das pessoas compra roupa importada de outros países. Vem da Austrália, Fiji, Filipinas ou China. As lojas vendem o básico: t-shirts, camisas, calças, vestidos e roupa desportiva. Os uniformes escolares também vêm pré-fabricados. Em ocasiões formais, as mulheres costumam usar vestidos longos e floridos. São coloridos e lembram os vistos noutras ilhas do Pacífico. Por vezes, são acompanhados por colares de flores ou grinaldas de tecido. Os homens usam camisas de manga curta, por vezes com padrões tropicais, e calças leves. Na missa, todos se vestem com mais cuidado. As mulheres cobrem os ombros e os homens evitam a roupa de praia. Para casamentos, funerais ou eventos oficiais, vestem-se roupas mais elaboradas. Não existe um uniforme propriamente dito, mas há uma ideia comum. Roupas bem ajustadas, sem decotes ou transparências, e em cores que combinem com o evento. Nestas ocasiões, é comum as famílias combinarem as suas roupas. Algumas compram roupa da Austrália ou mandam fazer peças especiais. O importante é demonstrar respeito por aquilo que se veste. Antigamente, as meninas aprendiam com as mães a fazer colares, saias ou enfeites com folhas secas. Este costume já não é comum, embora ainda existam oficinas que ensinam a tecer com estes materiais. As mulheres mais velhas são as que mais retêm este conhecimento. Alguns participam em feiras ou eventos culturais onde exibem as suas habilidades. Mas isso já não é algo que se veja no dia a dia. Na praia ou em casa, quase todos usam sandálias, fatos de banho e t-shirts largas. Não há regras rígidas. O ambiente é descontraído. Mas se alguém vai à escola, ao centro de saúde ou a um evento público, espera-se que esteja bem vestido. Há um misto de conforto e respeito. Fazer topless ou topless em espaços públicos é mal visto. Não há multas ou penalidades, mas os costumes importam. Com o passar do tempo, as roupas começaram também a marcar certas diferenças entre as classes sociais. As famílias mais ricas tendem a comprar coisas novas com mais frequência. As que têm menos roupa reutilizam ou aceitam doações. Por vezes, chegam contentores de roupas usadas da Austrália ou da Nova Zelândia. São distribuídas em igrejas ou através de programas sociais. O assunto não é muito discutido, mas para muitas famílias é uma ajuda fundamental. Em Nauru, as roupas não são fabricadas, nem têm marcas próprias. Tudo vem do exterior. Por este motivo, as roupas podem ser caras e não há muita variedade.
Ainda assim, cumprem a sua função: proteger do sol, permitir movimentos fáceis e adaptar-se a todas as ocasiões. Nas escolas, todos têm o seu próprio uniforme. Geralmente, são camisas de cores claras com calças ou saias até o joelho. Os sapatos fechados são obrigatórios. Esta é uma das poucas regras rígidas de vestuário na ilha. Ao contrário de outros locais, em Nauru há menos pressão para seguir as tendências. A marca, ou se as roupas são da estação, não importa assim tanto. O que importa é que sirvam. As roupas não refletem tanto a sua condição econômica. Só em momentos importantes é que se percebe se alguém se esforçou mais nelas. Além disso, o mais importante é estar fresco, confortável e limpo. Força e paixão numa pequena ilha. O futebol australiano é o desporto mais popular em Nauru. Quase um terço da população participa em ligas locais, com 6 equipas principais e 5 reservas. Todos jogam no Linkbelt Oval, o único estádio da ilha, que não tem relva, mas sim terra misturada com pó de fosfato. Nas finais do campeonato, até 3.000 pessoas se juntam nas bancadas, uma multidão enorme para um país tão pequeno. A seleção nacional, os Chiefs, compete na International Cup desde 2002. Em 2008 e 2017, terminou em 5º lugar, motivo de grande orgulho. Em 2024, nasceu a equipa feminina, a Aoreni, que venceu a Pacific Cup na sua estreia. Tudo isto mantém viva a paixão pelo desporto e une as pessoas, especialmente os jovens, que são encorajados a competir desde cedo. O halterofilismo também tem a sua importância. Nauru produziu campeões como Marcus Stephen, que conquistou 7 medalhas de ouro nos Jogos da Commonwealth e mais tarde se tornou presidente do país. Ou como Ite Detenamo, que representou Nauru em 3 Jogos Olímpicos. Estas conquistas levaram muitos a começar a praticar musculação ainda muito jovens. Em Nauru, o desporto não se resume apenas à competição. É também uma resposta direta ao sedentarismo e à obesidade. Quase toda a população tem excesso de peso. É por isso que são organizadas partidas, treinos ao ar livre e torneios juvenis. O objetivo é fazer com que as pessoas se mexam e melhorem a sua saúde. Além do futebol australiano e da musculação, também são praticados outros desportos. O futebol tradicional, o voleibol, o rugby sevens, o atletismo e o tênis estão em crescimento. Muitas destas atividades recebem apoio do Comitê Olímpico Local e de algumas ONG. Jogos antigos também estão a ser revividos, como o remo, o lançamento do coco e a natação em áreas costeiras. São desportos simples, mas que ajudam a manter a cultura viva e a conectar-se com o passado. Nesta pequena ilha, o desporto tornou-se essencial para unir as pessoas, mantê-las ativas e oferecer novos objetivos. Entre canções, fogo e bandeiras. Não há muitas festividades em Nauru, mas as que ocorrem são celebradas por grupos. A mais importante é o Dia da Independência, que se assinala a 31 de janeiro. Nesse dia, toda a ilha fica paralisada. Os escritórios fecham, as famílias reúnem-se e as atividades ao ar livre são organizadas. Durante a manhã, decorrem desfiles escolares e eventos cívicos. A bandeira é hasteada na praça principal e são cantados hinos. Autoridades e vizinhos comparecem. Algumas crianças participam em danças ou apresentações tradicionais. Em seguida, vêm as competições desportivas. Realizam-se torneios de futebol, corridas ou jogos locais. Há prêmios simples e um grande público. Não há entrada. Todos podem assistir ou participar. A comida é uma parte central da celebração. As famílias preparam pratos especiais, peixe grelhado, arroz doce, fruta e bolos. As mesas são montadas sob as árvores e tudo é partilhado. Cada grupo traz a sua própria comida, mas onde o mundo digital mal chega. Em Nauru, a tecnologia chegou tarde e avança lentamente. Não existem fábricas ou lojas especializadas. Quase tudo o que é digital vem do estrangeiro. Durante anos, não houve internet estável, e mesmo hoje a ligação é lenta, cara e pouco fiável. A maioria das pessoas usa telemóveis básicos. Poucas casas têm computadores. Os jovens acedem às redes sociais ou veem vídeos,
mas apenas quando há sinal. Os dados móveis são caros e a cobertura falha frequentemente. Toda a ilha depende de sinal de satélite. Não existe cabo submarino. Quando chove, a ligação cai. Em muitas áreas, é necessário sair para enviar uma mensagem ou ver uma imagem. Poucos têm internet fixa em casa. Pagam por pequenos pacotes de dados. Algumas famílias partilham a rede com os vizinhos. As repartições públicas e algumas escolas têm internet, mas é limitada e nem sempre funciona. Ainda assim, o mundo digital mudou as coisas. Os jovens veem a vida lá fora nas redes sociais. Muitos imitam tendências ou expressões que veem online. Os adultos, por outro lado, continuam com os costumes locais. Há poucos computadores nas escolas e muitos não funcionam. A maioria das aulas é lecionada com livros impressos ou quadros de ardósia. Algumas ONG doaram equipamentos, mas a manutenção é deficiente. A televisão é ainda o programa mais visto. Existem alguns canais estrangeiros. Os filmes são apresentados em pendrives ou discos. O streaming é raramente utilizado porque o sinal é fraco. Os telemóveis são comprados em pequenas lojas ou trazidos de outros países. Se partirem, são difíceis de reparar. Não há técnicos nem peças de substituição. O governo anunciou planos para melhorar a rede e abrir centros públicos de internet, mas não houve grandes progressos. A falta de dinheiro e o isolamento complicam tudo. No dia a dia, a tecnologia está lá, mas não é utilizada a todo o momento. As pessoas enviam mensagens de texto, acedem às redes sociais ou descarregam um vídeo. Não existem plataformas digitais para estudar, trabalhar ou preencher formulários. Nauru vive com tecnologia mínima. A ligação existe, mas é frágil. É utilizada quando possível, nada mais. Culinária em Nauru. Refeições simples, pesca diária e reuniões familiares. Em Nauru, não há grandes mercados nem muita variedade nos menus diários, mas existem formas únicas de preparar e partilhar a comida. O que é preparado diariamente combina produtos trazidos do estrangeiro com ingredientes locais ainda disponíveis na ilha. A forma de comer é também influenciada pelos costumes familiares, pela pesca costeira e pelas celebrações. Nos mercados, encontra alimentos pré-processados, como carne enlatada, sardinha, arroz asiático, pão ensacado, massa instantânea e bebidas. Muitas casas têm também coqueiros, papaias ou mangueiras, que são utilizados para acompanhar refeições ou fazer sumos. Algumas famílias criam galinhas ou porcos em pequenos quintais, exclusivamente para consumo próprio. A pesca continua a ser uma atividade fundamental. Nas águas pouco profundas e nas zonas onde o mar recua com a maré, pode recolher pequenos peixes, caranguejos, caracóis e outros mariscos. Por vezes, são cozinhados na hora, outras vezes, secos ao sol ou conservados em sal. Em muitas casas, são preparados com arroz ou massa, e esta é servida como refeição diária. Os pratos mais comuns são simples, mas muito utilizados. O arroz é misturado com atum enlatado, massa com salsicha, frango panado em farinha e sopas preparadas com temperos básicos. Em festas familiares ou eventos comunitários, são preparados pratos mais especiais: peixe grelhado com molho de coco, arroz doce, bolos de fruta ou empanadas caseiras. Em feriados como o Dia da Independência ou o Dia da Constituição, as famílias cozinham juntas. As mesas são montadas à sombra, o peixe ou a carne grelhados são preparados e a comida é servida em tabuleiros para todos. É comum partilhar o que foi preparado entre vários grupos. São momentos em que a comida se torna um ponto de encontro. Na escola, as crianças costumam levar lanches. Algumas trazem arroz, pão, fruta ou sumo. Em alguns centros são oferecidos snacks simples, que variam consoante o apoio recebido. As famílias também preparam snacks caseiros, como bolachas, sanduíches ou banana da terra cozida. A cozinha tradicional, com raízes como o taro e o inhame, é raramente vista, mas ainda há pessoas mais velhas que se lembram de como estes pratos eram preparados no passado. Alguns preparam-nos para ocasiões especiais, utilizando o que têm em casa e técnicas herdadas. Faz parte do conhecimento transmitido de geração em geração. A comida em Nauru
mistura claramente o que foi transmitido e o que foi preservado. Os métodos de confecção adaptam-se ao cotidiano, com soluções e receitas simples que se repetem em quase todos os lares. O importante não é a sofisticação do prato, mas sim o ato de comer em conjunto, partilhar e manter uma rotina que foi sendo ajustada ao longo do tempo. Em casa, as pessoas cozinham com o que está disponível, comem em grupo e seguem um costume que mistura o antigo com o novo. Não se trata apenas do que está no prato, mas de como é partilhado, com quem é partilhado e qual o lugar que ocupa no cotidiano da ilha. O que há em Nauru hoje? Paisagens, animais e curiosidades. Embora grande parte de Nauru tenha sido destruída pela mineração, ainda existem recantos onde a vida prospera. A faixa costeira, aquela estreita faixa entre a estrada principal e o mar, concentra quase toda a vegetação remanescente. Ali é possível ver coqueiros, hibiscos, algumas árvores fusiformes e arbustos resistentes que conseguem sobreviver no solo pobre e salino. A Lagoa Buada, no sudoeste, é uma das poucas zonas do interior onde a vegetação está constantemente presente. Os seus arredores são rodeados por palmeiras, bananeiras e vegetação tropical rasteira. Forma-se ali uma espécie de microclima, onde a vegetação é mais visível. É também um dos poucos locais onde as aves são frequentemente avistadas. Nauru possui poucas espécies nativas. Apenas foram registradas cerca de 60 plantas traqueófitas, e nenhuma é endêmica. A intensa desflorestação, aliada à introdução de espécies invasoras, alterou o equilíbrio ecológico da ilha. Ratos, cães, gatos, porcos e galinhas polinésios foram introduzidos pelo homem. Hoje, fazem parte da paisagem doméstica. Quanto à vida selvagem, a característica mais marcante é a rouxinol de Nauru, uma ave pequena e discreta, que vive apenas nesta ilha. Ela está em perigo de extinção. O seu habitat foi reduzido pela mineração e urbanização, e as espécies invasoras também afetam a sua sobrevivência. É o único animal endêmico de Nauru. Na zona intertidal, a parte do recife que fica exposta quando a maré baixa, existe uma vida marinha diversificada. É possível avistar ouriços do mar, pequenos moluscos, crustáceos e caranguejos. Esta faixa pode ser explorada a pé, quando a água recua. Mais adiante, em águas pouco profundas, alguns corais ainda sobrevivem. No entanto, o ecossistema marinho está danificado. A mineração em grande escala e o desenvolvimento urbano afetaram a cintura de coral que rodeia a ilha. A sedimentação e a poluição reduziram a cobertura de coral em mais de 40%. Mesmo assim, alguns recifes de coral permanecem em zonas menos perturbadas. O contraste entre o centro da ilha e a sua periferia é dramático. Enquanto o interior se assemelha a uma paisagem lunar de pináculos de pedra, desprovidos de vegetação ou vida visível, a orla costeira é onde se mantém algum equilíbrio. Há casas, estradas, escolas e a pouca vegetação que resta. Há também árvores de fruto plantadas pelos próprios moradores. Cerejeiras, mangueiras, papaieiras e amendoeiras aparecem nos jardins domésticos, embora em pequena escala. Não há plantações organizadas. Tudo o que cresce é limitado pela falta de espaço e pela escassez de água doce. A paisagem inclui também estranhas estruturas abandonadas, restos de máquinas de mineração, antigos carris ferroviários que já não são utilizados e plataformas enferrujadas perto do mar. São vestígios da era do fosfato, congelados no tempo. Nauru não possui florestas ou selvas extensas. A sua vegetação é baixa, esparsa e frágil. As árvores de maior porte encontram-se apenas em certas zonas altas ao longo da orla interior, onde o escoamento das águas pluviais é mais lento. No resto da ilha, a rocha calcária não permite a retenção de água e as plantas não conseguem prosperar. Em algumas zonas mais altas, como o ponto mais alto do sudeste, pode observar-se uma vegetação mais densa. Algumas árvores de pau-rosa, conhecidas localmente por tomano, sobrevivem ali, juntamente com figueiras e coqueiros. Mas mesmo estas áreas estão ameaçadas pelo aquecimento global e pela salinidade ambiental. Ao longo da costa, existem trechos de praia com areia branca de coral.
São espaços estreitos, mas visualmente impressionantes. Crianças, pescadores e famílias locais são frequentemente vistos a brincar ali. É também onde se realizam algumas celebrações comunitárias. São dos poucos espaços abertos onde se mantém a vida social. A vida animal fora das casas é escassa. Não existem mamíferos selvagens nem grandes répteis. Alguns insetos, aves migratórias e animais introduzidos completam a lista. A biodiversidade é baixa e muito vulnerável. Qualquer alteração climática ou ambiental tem efeitos imediatos. Os restantes espaços naturais estão fragmentados. Todo o espaço verde é importante. As autoridades começaram a promover pequenas áreas protegidas, mas com tantos problemas econômicos, outras questões tornam-se frequentemente prioritárias. Mesmo assim, há grupos locais a tentar cuidar do que resta. É assim que é viver numa ilha sem táxis, sem campos e sem saída. Nauru é tão pequena que não há táxis, comboios ou autocarros. A estrada principal circunda toda a ilha, mas a maioria das pessoas desloca-se a pé ou de moto. Alguns têm carro, mas não têm de percorrer longas distâncias. Tudo está perto. As casas são compactadas, especialmente ao longo da costa. Muitas são simples, térreas, com telhados de zinco e paredes de blocos. Algumas casas têm jardins e outras têm quintais vazios. Não há edifícios altos. Cada família desenrasca-se como pode. Não existem grandes supermercados ou centros comerciais. Existem pequenas lojas de bairro, muitas delas familiares, que vendem o básico: arroz, massa, enlatados e refrigerantes. A maior parte da comida chega de barco da Austrália ou de outros países. Nada é cultivado em grande escala. Quase não há produtos locais. O clima dificulta a agricultura. Chove muito em alguns meses e, noutros, nenhuma gota. O calor constante e os solos pobres dificultam o cultivo dos alimentos. A mineração deixou a maior parte do interior inutilizável e o espaço disponível é muito limitado. Algumas casas têm cerejeiras, mangueiras, papaias ou amendoeiras, mas apenas para consumo próprio. Ninguém produz em grandes quantidades. A carne também é trazida do exterior. Há galinhas e porcos, mas em pequenos currais. A água potável é um problema diário. Não existem rios ou lagos aproveitáveis. Cada casa tem cisternas para recolher a água da chuva do telhado. Quando não chove, dependem da central de dessalinização. Se ela falhar, tudo se complica. As garrafas de água importada também são vendidas, mas nem todos as podem comprar. A maior escola fica perto do centro do país. As crianças vão a pé ou de bicicleta até lá. Existem poucas escolas e a educação é altamente centralizada. Muitas crianças sonham em estudar no estrangeiro. A Austrália é o destino mais comum. Não há universidades. Para continuar a estudar, é preciso sair do país. O mesmo acontece para a saúde. Existe um pequeno hospital que oferece cuidados básicos. Para casos graves, é necessário voar para outro local. O governo paga por isso, mas nem sempre é rápido. A eletricidade funciona bem na maior parte do tempo. A maioria das casas tem frigorífico, televisão e ventoinha. Algumas têm ar-condicionado. O acesso à internet também está disponível, mas não é rápido nem barato. Muitas famílias utilizam-no apenas para o essencial. Os encontros sociais acontecem em casa ou perto do mar. As praias são o ponto de encontro. Casamentos, festas, jogos e encontros religiosos são aí realizados. Existem também igrejas de diferentes denominações, e a religião é uma parte importante da vida. O trabalho é escasso. A maioria dos empregos está no governo, nas escolas, nos hospitais ou nos serviços. Alguns trabalham em projetos de infraestruturas ou em atividades de apoio a empresas mineiras. Há desemprego estrutural, mas muitas famílias sustentam-se com remessas ou empregos informais. Na ilha, as pessoas vivem com pouco. Não há luxos. Roupa, mobiliário, eletrodomésticos, tudo vem do exterior. A dependência do exterior é total. A vida cotidiana gira em torno da sobrevivência, da família e da comunidade. As crianças brincam na rua, na praia ou no quintal. Não existem grandes parques ou centros de lazer. As atividades lúdicas são simples, mas constantes.
As pessoas jogam futebol, voleibol ou pesca. Há também desportos tradicionais. A alimentação é básica. Muito arroz, peixe, massa e frango. Também há enlatados. O acesso a frutas e legumes frescos é limitado. Tudo depende das remessas recebidas. Se houver atrasos, os preços sobem. Os festivais locais são momentos importantes. O Dia da Constituição ou o Dia da Independência são celebrados com música, comida, dança e reuniões comunitárias. Todos participam. Estes são alguns dos poucos dias em que a rotina é quebrada. Não há opções fáceis para partir. O aeroporto tem poucos voos. Na maioria das vezes, as pessoas não saem da ilha. Partir custa dinheiro e nem todos o podem pagar. A sensação de isolamento está presente. A ilha é pequena e o mundo é distante. Mas a comunidade é forte. Todos se conhecem. A solidariedade é partilhada. Se alguém tem um problema, outros ajudam. Esta rede é o que sustenta muitas famílias. Em Nauru, viver é ficar, adaptar-se e seguir em frente. O país com a maior taxa de obesidade do mundo, Nauru lidera uma das estatísticas mais preocupantes do planeta. Tem a maior percentagem de pessoas obesas. Praticamente toda a população adulta tem excesso de peso saudável. Os números têm vindo a aumentar constantemente desde a década de 1980. As causas estão ligadas ao colapso econômico após o esgotamento do fosfato. Com a queda dos rendimentos, Nauru tornou-se dependente de alimentos importados, ultraprocessados e baratos. A dieta tradicional desapareceu. Agora, as pessoas consomem principalmente arroz branco, refrigerantes, alimentos congelados e enlatados. A mudança foi abrupta. Os alimentos locais, como o coco e o peixe fresco, foram abandonados, e uma dieta rica em gordura, açúcar e farinha refinada assumiu o controle. Não era apenas uma questão de gosto, era a única coisa que chegava à ilha regularmente e a preços acessíveis. A falta de áreas verdes, a mineração que devastou o interior da ilha e o calor constante também têm influência. As pessoas deslocam-se pouco. Não há transporte urbano nem instalações desportivas. Caminhar ao sol, num ambiente sem sombra, não é uma opção para a maioria. A obesidade trouxe consigo doenças associadas, como a diabetes tipo 2, a hipertensão e os problemas cardiovasculares. Os hospitais estão sobrecarregados e o sistema de saúde da ilha está mal equipado para servir uma população com tantas condições crônicas. As campanhas educativas não funcionaram totalmente. Existe uma consciencialização para o problema, mas as opções reais para mudar a dieta ou o estilo de vida são muito limitadas. A dependência de alimentos estrangeiros complica qualquer tentativa de melhoria. Há também uma componente cultural. O excesso de peso não é visto com o mesmo estigma que noutras partes do mundo. Em Nauru, durante décadas, o excesso de peso foi associado ao estatuto e ao bem-estar. Embora isto esteja a mudar, a percepção continua presente em muitas famílias. As crianças também são afetadas. A obesidade infantil está a aumentar. A combinação de uma dieta inadequada e de oportunidades limitadas de atividade física cria uma geração com problemas de saúde desde a infância. O governo tem tentado colaborar com organizações internacionais para melhorar a situação. Foram propostos impostos sobre as bebidas açucaradas, restrições a certos produtos e melhorias na educação alimentar. Mas as medidas avançam lentamente e os resultados são ainda limitados. Nauru representa um caso limite de como um país pode perder o controle sobre o seu próprio destino quando esgota os seus recursos sem um plano a longo prazo. Após décadas de mineração irrestrita de fosfato, o Estado ficou sem fontes internas de riqueza. Desde então, a sua economia tem sido sustentada por acordos internacionais, ajuda externa e contribuições pontuais que dependem mais da geopolítica do que da sua própria estratégia. A autonomia econômica desapareceu e, com ela, grande parte da capacidade de decisão independente. O governo gere um país onde quase tudo vem de fora: alimentos, energia, combustíveis, medicamentos e até rendimentos. Sem indústrias, sem agricultura viável e com uma população reduzida,
as opções de diversificação são mínimas. As instituições funcionam, mas com recursos muito limitados. A função pública é a principal fonte de empregos, e muitos serviços essenciais, como a saúde e a educação, dependem de acordos bilaterais ou de fundos de cooperação. A política em Nauru também tem sido marcada por esta fragilidade. A pressão externa influencia muitas decisões, e as mudanças no governo giram frequentemente em torno da forma de manter esse apoio. As relações com países aliados, como a Austrália, geram por vezes tensões internas, especialmente quando os interesses estratégicos externos entram em conflito com as necessidades da população local. A diplomacia tornou-se uma ferramenta de sobrevivência em vez de uma opção soberana. Enquanto isso, os jovens crescem num ambiente com poucas opções. Muitos sonham em estudar ou trabalhar no estrangeiro, mas as oportunidades reais de migração são escassas. O acesso a bolsas de estudo ou programas internacionais é limitado, e o isolamento geográfico torna qualquer mudança mais dispendiosa. Para a maioria, o presente é uma rotina marcada pela escassez e pela incerteza, e o futuro depende de fatores que estão fora do seu controle. Nauru continua a existir graças a um equilíbrio precário entre ajuda externa, sobrevivência da comunidade e resiliência cultural. A estrutura estatal mantém-se, mas não consegue gerar soluções sustentáveis. O que antes era uma potência econômica no Pacífico, luta agora para preservar o básico. A sua história recente não é apenas um exemplo de crise ambiental ou econômica, mas também de como uma nação pode ficar presa num modelo sem saída, sem margem para erros e com muito poucas ferramentas para mudar o seu rumo.